programa de pós-graduação em estudos étnicos e africanos. É professora, né, assistente dessa universidade, pós-graduada em psicopedagogia, desenvolve pesquisa no Centro de Estudos Afro-Orientais, que é o CEAL, aqui na UFBA, e colabora também no curso de estudos avançados Fábrica de Ideias, que é uma parceria do CEAL com a UFBA, com o Fundação Ford, né? Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em sociologia, contemporaneidade, atuando principalmente nos temas de educação à distância, tecnologia, cybercultura, cidadania, etnicidade, imagem, memória, africanidade, identidade cultural, e discute com propriedade também nas suas classes, nas suas turmas de pedagogia, nas suas turmas de licenciatura na Faculdade de Educação, as temáticas relacionadas a currículo e avaliação. Então, professora Jamília, o espaço é seu. A mesa, sinta-se à vontade para ficar aí conosco, acompanhando a palestra, ou para assistir aqui do outro lado, e a gente continua conversando. Eu vou aproveitar, então, vou convidar o nosso cursista, né, um cursista, para representar também, né, aqui o grupo, né, de cursistas e o professor formador aqui da sede, o professor Mário, para representar esse público. E eu gostaria, então, de trocar o lugar. Pronto, eu vou pedir licença a vocês para sair do púlpito agora, e lá para perto do notebook, porque as perguntas vão chegando, eu já vou sistematizando, porque a professora Jamília, depois da fala, a gente abre para as questões de vocês, porque ela nos deixa para fazer uma outra atividade fora daqui. E aí a gente retoma e dá continuidade aos trabalhos do Gestar depois das perguntas, tá certo? Então, Jamília, é com você. Então, novamente, boa tarde a todos e a todas. Dizer que o desafio não foi um desafio simples, né? Falar de avaliação nunca foi desafio simples, e nós sabemos isso até por conta da vasta publicação teórica que nós já temos, e ainda hoje nos debatemos sobre a mesma questão. Como avaliar, o que avaliar, por que avaliar. Então, a discussão, ela, mais do que nunca, ela se revela ainda como um nó extremamente problemático. Mas antes de eu entrar, de fato, no conceito de avaliação, eu quero fazer um convite a vocês. Primeiro, dizer que esse é um exercício não de uma conferência, mas o desafio de estabelecer uma conversação, ou ainda uma conversa, no sentido etimológico da palavra, que significa dar voltas com o outro. Mais ainda, compreendendo o que também deriva dessa palavra, né, a ideia de conversão, ou seja, hoje eu estou propondo a vocês um ato de fé. É que todos vocês se convertam e se voltem comigo para o caminho que eu vou tomar, né? Ou seja, fazer com que todos vocês, né, possam dar voltas junto comigo, tomar o caminho que eu estou propondo, e a ideia é fazer de vocês cúmplices da minha fala. Eu espero que nós todos alcancemos, né, ao final da nossa fala hoje, um máximo de cumplicidade possível. E ainda dizer que nesse ato de fé será preciso também um ato de coragem, ou seja, a possibilidade de que a gente possa também se propor ao exercício de fabricar novos conceitos. E eu costumo dizer que eu entendo conceitos sempre como instrumentos, né? Por quê? Porque a despeito de uma certa compreensão filosófica de que os conceitos existem meio que no plano das nuvens e das ideias, né? Os conceitos deveriam ser entendidos como instrumentos, ou seja, instrumentos são aqueles objetos que nos permitem operar sobre a realidade, transformar a realidade. Então, entender a avaliação como um instrumento que nos permita operar sobre a realidade escolar. E mais ainda, que esse instrumento nos permita ler, né? Ou ainda, também no seu sentido mais original, colher, né? Colher nas margens da escola, colher na superfície do currículo e do discurso, novos significados para o ato de avaliar e para a prática pedagógica. Então, a minha fala hoje, ela está centrada na ideia e na compreensão da avaliação da aprendizagem numa perspectiva inclusiva. E eu vou tentar, mais ao fim da minha fala, retomar essa ideia de inclusão. Por que ela é inclusiva, né? Os resultados escolares dos estudantes decorrentes de processos avaliativos nas salas de aula ainda hoje constituem-se num dos campos mais áridos, mais difíceis e mais inóspitos do sistema educativo. Nós sabemos que a ideia de avaliar, ela, para além da sua dimensão objetiva e subjetiva, que eu vou tratar mais adiante, ela carrega em si uma dimensão psicológica extremamente complexa, extremamente difícil, o
que vai exigir da gente uma capacidade de compreender a avaliação desde os seus primórdios, obviamente numa leitura com recorte histórico, para entender por que é que nesse novo plano teórico e metodológico a avaliação pode deixar de ser a expressão da dificuldade e pode se converter no espaço de partilha da aprendizagem. A avaliação pressupõe, portanto, a existência de diversas lógicas, em que o diálogo entre professor e estudante, em que a articulação entre escola e sociedade pode e devem ser compreendidos como faces de uma mesma moeda. E é exatamente na análise e na compreensão dessas lógicas que a gente vai tentar discutir a avaliação, sobretudo quando ela deverá ser perspectivada nos seguintes aspectos: a avaliação como uma decisão subjetiva, a avaliação como um processo objetivo, a avaliação enquanto procedimentos, parâmetros, enquanto atitude formadora e produto da organização curricular. Existem registros de práticas de avaliação que remontam a pelo menos 2000 anos antes de Cristo. A ideia de avaliação como processo de seleção já existia, inclusive registrado, pelos historiadores, já na China, nos séculos XVI e XIX, técnicas de exames eram utilizadas e reforçadas para selecionar oficiais. E é importante também compreender que desde o século XVI, a ideia de avaliação ela tem atendido à exigência de uma ordem social que procurava disciplinar e docilizar os sujeitos. Tem um outro detalhe que eu gosto sempre de chamar a atenção dos meus estudantes, é que quando a gente fala de escola hoje, e a gente fala de escola como espaço de prazer, a gente esquece que a escola enquanto instituição não foi pensada para ser um espaço de prazer. A escola enquanto instituição, enquanto estrutura, ela foi pensada para ser um espaço de confinamento, do mesmo modo que os hospitais, que os manicômios, que os conventos. Ou seja, a escola estruturalmente não foi pensada para ser um espaço de prazer. Transformar essa instituição, que foi projetada para ser um espaço de confinamento e disciplinamento do sujeito, em espaço de partilha de saber e de prazer, é um desafio que nós nos lançamos no final do século XIX e início do século XX, quando nós entendemos que a escola tinha que ser um espaço de partilha e não um espaço de confinamento. Então, fazer isto, recuperar esta ideia de que ela pode ser um espaço de partilha do saber, é um desafio legítimo, mas extremamente novo. Portanto, não tenham nenhum de vocês medo em dizer: eu ainda não sei fazer da minha escola um espaço de prazer, porque esse é um desafio muito novo. A escola é uma instituição secular, mas tem menos de 100 anos que a gente começa a falar em prazer na escola. Aliás, tem menos de 100 anos que a gente começa a falar de prazer para todos. E é nos finais do século XIX, com a generalização da escola pública e obrigatória, que a avaliação é chamada a assumir, então, um papel predominante. Notadamente, a avaliação é chamada a dar resposta às exigências de seleção e orientação no sistema escolar. Ao interesse crescente pelo exame e seu rigor, se vinculam novas preocupações de natureza social. Desde então e até os dias atuais, o conceito de avaliação vem apresentando diferentes matizes e significados, acompanhando a própria evolução do que se entende por ensinar e aprender. Na primeira metade do século XIX, e de acordo com o domínio da corrente positivista, a avaliação era entendida como determinação de uma média, um valor ponderado e pretendido. O foco estava naquilo que o aluno era capaz de fazer, ou naquilo que ele não sabia, mais do que no modo como poderia se desenvolver a sua aprendizagem. Eu vou fazer já um recorte aqui na minha fala. Quando Luciene se referia ao espelho, eu gosto sempre de lembrar o seguinte: essa ideia, da prova, ou da preparação da prova com o espelho, esse é o nome que em geral nós damos nas escolas, o espelho ele pode ter uma função extremamente ambígua. Do mesmo modo que ele pode ser um reflexo daquilo que a gente espera, ele pode ter um efeito profundamente narcísico, porque ele pode refletir apenas e tão somente aquilo que o professor deseja. Então, em geral, as provas, os exames, as avaliações, no processo da história da educação, ele tem servido muito mais a espelhar aquilo que o professor imagina que você aprendeu, do que a espelhar a autonomia do estudante face àquilo que o professor lhe disse. Satisfazendo necessidades, então, de uma nova ordem social, a avaliação dirige, sobretudo, aos diferentes agentes dentro do próprio sistema educativo. Dirige-se ao mundo do trabalho e àquilo que habitualmente nós passamos a chamar de avaliação somativa. A partir dos anos 70 do século passado, a avaliação passa a incluir, então, uma outra dimensão,
designada como avaliação formativa ou pedagógica, também ela, ao longo das últimas décadas, tomou diferentes significados. E mesmo aqui, a avaliação não se descola do projeto civilizatório, que pretendia muito mais o esquecimento histórico como recurso didático do que a leitura crítica da vida social, política e cultural. Os currículos estavam, desde então, fadados e amarrados a um projeto de sociedade opressor e hierarquizante. De uma prática que tinha como principal objetivo contribuir para o ensino adequado e uma aprendizagem eficaz, a avaliação passa a determinar se o estudante atingiu ou não os objetivos pretendidos. Então, a gente vai tratar agora de algumas dimensões da avaliação. A avaliação como uma decisão subjetiva. Os discursos teóricos sobre a avaliação dos estudantes têm originado abordagens que vão desde o sentido da precisão e eficiência, na esteira da proposta curricular de Tyler, e é importante lembrar que a ideia de escola no chão da fábrica, já proposto por Acácia Quenzer desde os anos 70, 80, a ideia da escola como uma cadeia de produção, a ideia da escola como um retrato de uma arquitetura escolar, né, que dava inclusive um manual, né, de como a escola deveria ser organizada. Né? Há muitos trabalhos de tese e dissertação, inclusive de alguns colegas aqui da Bahia, sobre os manuais de educação e de instrução franceses e ingleses desde o século XIX, século XVIII e XIX, né, que mostra como nós, do ponto de vista da arquitetura, não apenas física, mas simbólica, ainda nos encontramos amarrados a um modelo escolar que já está anacrônico há pelo menos 200 anos. Os nossos modelos escolares, as nossas arquiteturas escolares, ainda não permitem que nós nos olhemos face a face. Nós ainda temos as janelas altas, nós ainda temos uma arquitetura que se encerra e que faz com que se volte para dentro de si mesmo sem a possibilidade de olhar o outro. Então, mudar uma estrutura secular exige mais do que o desafio dessa formação, mas um desafio analítico de que a gente se compreenda e se perceba como parte, né, dessa mesma escola. Ou seja, nós podemos ter o problema, mas nós também somos a solução. Né? Bom, mesmo assim, e apesar de uma evolução teórica significativa que levou a inúmeras definições, a análise da prática escolar tem realçado ainda que essas escolas valorizam a avaliação como um processo de determinar até que ponto os objetivos educacionais são efetivamente alcançados. Então, há uma gramática, há um léxico imenso produzido dentro da escola que está intimamente relacionado à ideia ainda de produtividade. Eficácia, eficiência, números, valores, hierarquias, metas, indicadores, planos. Há toda uma espécie de lexicografia que foi produzida, né, e que ainda não conseguiu se desvencilhar da ideia de eficácia e produtividade. O que significa produtividade quando nós tratamos de indicadores socioeducativos? O que significa eficiência quando nós pensamos em formar sujeitos para um projeto civilizatório e não para um projeto de sociedade do mundo do trabalho? Como formar esse indivíduo, como formar esse cidadão, compreendendo que ele também é parte do mundo do trabalho, mas que o trabalho também mudou. A sociedade do trabalho mudou. Então, se antes a escola desenvolvia o seu projeto educativo a reboque da sociedade do trabalho, ou seja, nós tivemos inúmeros projetos, leis, a famosa Lei 5692 de 71 é um resultado, né, um produto inequívoco de uma lei que é produzida para atender a uma demanda da sociedade. Como é que nós podemos hoje fazer o movimento inverso? Nós vamos produzir e fabricar políticas educacionais que respondam, mas que dialoguem com a sociedade, mais do que sejam um produto, né, do mercado de trabalho. A avaliação precisa deixar de ser encarada como um fim em si mesmo, como parte de um todo mais amplo. Recusando-a como um componente neutro em qualquer currículo, ela pode constituir, em particular, um poderoso mecanismo para a construção social do novo sentido de competências e habilidades. É preciso reconhecer o princípio da diversidade também como tradução da necessidade do uso de diversos instrumentos de avaliação, de forma a poder se conhecer o estudante de maneira global e se intervir de maneira fundamentada, quer na regulação das aprendizagens, quer na atribuição de uma nota ou de um valor. Há um outro conceito aqui muito importante também, a ideia de diversidade. Diversidade é um conceito que transversaliza as políticas públicas em educação nos últimos anos. Os parâmetros curriculares nacionais, a Lei de Diretrizes e Bases, as diretrizes curriculares para a educação, o Plano Nacional de Educação,
a um sentido de diversidade que parece ter ficado amarrado apenas à noção de diversidade cultural. É preciso estender a noção de diversidade para a diversidade de práticas pedagógicas. Não basta entender que a sociedade é diversa, é preciso entender que a escola é diversa. Não basta olhar para fora da escola e ver uma sociedade multifacetada, que se assume, entre aspas, multietnicamente, né, que ela se entende e se vê em diversas cores. Mas é preciso olhar para dentro da escola e compreender que o sentido de diversidade também precisa transversalizar as nossas práticas avaliativas. Há uma outra dimensão da avaliação que foi definida por alguns autores e que eu acho extremamente interessante, porque ela, na verdade, caracteriza, né, as diversas maneiras em que esse modelo de avaliação ainda se traduz. Então, há 5 efeitos que foram descritos nos modos de avaliar. E talvez muitos de nós se reconheçam nesses modos. Primeiro, o chamado efeito de ordem, ou seja, é a tendência para fazer testes e que esses testes sejam quase sempre feitos em lote, os primeiros hiperavaliados, os últimos quase sempre subavaliados. Em geral, isso se dá pelo cansaço, isso se dá pelo volume, isso se dá por uma série de elementos que são de ordem subjetiva e que vão afetar a nossa capacidade de avaliar o outro. Depois, o efeito de assimilação, ou seja, uma tendência para atribuir a mesma nota ao aluno de acordo com desempenhos anteriormente obtidos. O terceiro efeito é o efeito de origem, descrito como uma tendência para que o teste seja julgado em referência ao estatuto social do estudante. O outro é o chamado efeito halo. Esse é talvez um dos efeitos mais interessantes. Não sei quantos de vocês já ouviram falar no chamado efeito halo, e é interessante porque o efeito halo ele tem origem na ideia exatamente da auréola do anjo. E o efeito halo, ele tem a ver com a tendência que nós temos de atribuir notas em função de características supostamente positivas e estereotipadas dos estudantes. Ou seja, imaginamos, e isso nós fazemos quase sempre, não apenas na escola, mas na sociedade também. Imaginamos que um indivíduo com um perfil de um estereótipo simpático, afável, amistoso, em geral tende a ser um indivíduo honesto. Isso quase nunca é real. Então, esse chamado efeito halo na avaliação é a tendência que, em geral, nós temos de atribuir valores e notas em função de supostos aspectos positivos. E, por último, o efeito de contraste, ou seja, uma tendência para testes extremados, negativos ou positivos, servirem de âncora para a correção, influenciando a percepção de professores. Mas, mais do que isso, é preciso compreender, então, que, mesmo como já lembrava Paulo Freire, ou ainda, como lembra mais recentemente o próprio Zabala, não há docência sem discência. É preciso distinguir, então, que há pelo menos 2 processos em curso na avaliação e ao menos 2 sujeitos que precisam ser avaliados. O estudante que aprende e o professor que ensina. Nessa perspectiva, o desempenho do estudante pode e deve ser relacionado também ao desempenho do professor, além de considerar outros fatores e agentes intervenientes. Zabala também percebe que a avaliação escolar não deve cingir apenas a relação entre esses 2 protagonistas, diretamente envolvidos no processo educativo. Mas é preciso compreender o processo de ensino-aprendizagem como um espaço dialógico e dialético que inclui relações pedagógicas grupais e que inclui a própria percepção que a gente tem da sociedade. Essa visão de avaliação pode ser